que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, o que dizia: o que vês? Escreve-o no livro, envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na força resplandece. E eu, quando vi, caía em seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Senhor Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, nos ensina através da Tua palavra, Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, existe a escatologia bíblica, existe a escatomania. Tudo que acontece no mundo é motivo para as pessoas dizer que é o fim do mundo. Então a escatomania existe. Existe a escatofobia, que é medo da escatologia, mas existe a escatologia bíblica. E é o que nós vamos falar, fundamentados na palavra de Deus. E quando você olha para esse texto, nessa introdução aqui, você vai ver o livro do Apocalipse. Ele é um livro profético. Na verdade, a palavra Apocalipse, que vem do grego, é a revelação. Como os Jeová, eles usam, olha, o livro da revelação. E é verdade. O Apocalipse é um livro profético revelado para a igreja. Mas, infelizmente, muitas pessoas, elas tomam algumas posições. E eu sempre falo, o maior problema é quando você toma a decisão de uma posição escatológica e você não analisa as outras. Então é o livro do Apocalipse, ele é um livro que contém o maior número de profecias do Novo Testamento. É onde se concentra a maior porcentagem de profecia no Novo Testamento, é o livro do Apocalipse. E quando você pega o capítulo 1, verso 19, você vai entender isso. Está escrito aí, ó: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que hão depois destas acontecer. Que é o que passou, o que está acontecendo e o que irá acontecer. Existem algumas interpretações do livro do Apocalipse, e uma delas é sobre a história da igreja. Então eles pegam cada igreja da carta do livro do Apocalipse, do livro profético do Apocalipse, que não é a carta, é um livro profético. Esse livro eles pegam cada era da igreja, chama a dispensação da igreja daquela época. A igreja de Éfeso, a igreja do início, né? A igreja do primeiro amor, e assim por diante. E a última igreja, Laodiceia, que é a igreja do final dos tempos, que é a igreja que é morna, não é fria nem quente, é uma igreja que não tem definição. E na verdade, se você começar a analisar por esse prisma, como é chamado da teologia, você vai ver que algumas coisas você vai ter fundamento.
Mas quando você olha também, esse livro foi escrito, primeiro, para encorajar os cristãos daquela época e de hoje também. Nós aqui no Brasil, nós temos liberdade de cultuar a Deus. Mas em muitos lugares no mundo, nesse momento, muitas pessoas não podem estar sentadas no banco ouvindo a palavra de Deus. E nem ter na sua mão a palavra de Deus. As pessoas leem, escondem, para depois um outro ir lá, ler, assim por diante. Então, esse livro, ele foi também escrito por Deus, através do apóstolo João. E para quê? Para encorajar os cristãos, encorajar a igreja. E também é um livro que usa linguagens simbólicas, tem muitos símbolos nesse livro. Agora, nós quando estudamos a escatologia, você tem que definir o que é símbolo, o que é simbólico e o que é literal realmente. E quando você olha o livro do Apocalipse, agora as escolas de interpretação escatológica, você vai interpretar esse livro de pelo menos de 4 maneiras. Primeiro, os idealistas. O que são esses idealistas? O livro, veja bem, contém extremamente simbólico, retratando o conflito de sempre houve entre o bem e o mal. Só que um dia o bem vai vencer o mal. E se você pegar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, essa essa teologia cai por terra. Porque o mal parece que cada vez cresce mais. O que mais existe no mundo é mal e maldade. E pessoas má. Então complica para essa teoria, para essa teologia. Que são os idealistas, que dizem que um dia, no final, o bem vai vencer o mal e tudo vai ser bom, né? Como existe uma teoria aí dos irmãos que vão herdar a terra, né? Os irmãos não, as pessoas vão herdar a terra aí. Um dia o bem vai existir aqui nesse mundo. Irmãos, não é assim não. O mal, se você pegar a posição da igreja de Laodiceia, você vai ver que no final as coisas vão estar pior ainda. E cada dia, Jesus falou assim, ó, na vinda do Filho do Homem, porventura achará fé na terra. A coisa se complica cada dia. A segunda posição escatológica são os preteristas. Interpretam o livro como se fosse uma descrição de fatos ocorridos. Ah, isso já aconteceu. Isso foi para a igreja daquela época. Isso aí porque o apóstolo João estava preso na época, sobre o domínio do imperador Domiciano, no ano 95, 96 da primeira era cristã. Então foi escrito para aquela época. Então aconteceu, já não tem mais. Irmãos, também cai por terra essa teologia e essa ideologia dos preteristas. A igreja foi na época da igreja, a primeira igreja, para encorajar os irmãos, somente isso. Agora também existe a terceira escola, que é forte, são os historicistas, que são aqueles que acham que é uma narrativa prévia histórica da igreja. Cada evento mencionado está relacionado a um acontecimento já vivido pelos fiéis. Por exemplo, a quebra dos 7 selos, que são exatamente a queda do Império Romano. Caiu a Babilônia, caiu o Império Romano, caiu tudo. Essa interpretação também cai por terra. Por quê, irmãos? Porque as coisas continuam acontecendo, firmado nas profecias que você começa a ler com carinho no Apocalipse, você vai ver que está acontecendo isso. Como você tem que ler paralelo, que quando você começa a ler a Bíblia, por exemplo, Gênesis e Mateus, leu Gênesis, você lê Mateus, leu Êxodo, você lê Marcos, você leu Levítico, você lê Lucas, você vai indo assim, quando você terminar Daniel, o último livro, você vai ler o Apocalipse. Daniel e Apocalipse é um paralelo. Não está na Bíblia por acaso. Eu falo isso porque eu já cansei de ler desse jeito a Bíblia Sagrada. E quando termino o Daniel, vou começar o Apocalipse. É impressionante. Então Daniel e Apocalipse existe um paralelo. Como você pega também o livro de Zacarias, o livro do profeta Amós, o livro do profeta Joel, o livro do profeta Miqueias. E eu quero já antecipar, o livro do profeta Miqueias só falta se cumprir uma profecia, uma única profecia. E a segunda que se vai se cumprir no milênio. Então se já se cumpriram 8 profecias, quem sou eu para dizer que essa última não vai se cumprir ainda? E está próxima a se cumprir. E a última que vai se cumprir é no milênio, é milenar. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque as profecias estão se cumprindo.
E nós, muitas vezes, estamos naquela tese, deixa a vida me levar, ou a vida leva eu. Não é assim não. O cristão tem que estar preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tomar muito cuidado com isso. E por último, que é a nossa tese, que é a nossa teologia da Igreja Presbiteriana Renovada, que é a teologia pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista. Embora muitos obreiros da iniquidade não aceitam essa posição, mas é a posição estatutária da Igreja Presbiteriana Renovada e de várias igrejas evangélicas que prezam pela profecia da Bíblia Sagrada. Essa posição pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista. O que nós pensamos, o que nós cremos, o que nós acreditamos dessa teologia? Ensino que a partir do 4º capítulo, o livro trata de acontecimentos futuros, relacionados aos fatos, aos fins dos tempos. Esta é a posição da nossa igreja. Então você pega o capítulo 3, termina a igreja de Laodiceia, você vai encontrar o apóstolo dizendo assim, depois, aí começam os acontecimentos, o que vai acontecer no futuro. Esse futuro do capítulo 4, já aconteceu várias coisas, do capítulo 4 até o capítulo 18, mais ou menos até o capítulo 17, algumas coisas já aconteceram na história da igreja, mas a maioria está para se cumprir ainda após o arrebatamento da igreja. E quando você pega lá o livro do capítulo 4 do Apocalipse, nós vamos estudar aqui, você vai ver que a coisa começa a desvendar. Então agora, depois do arrebatamento da igreja, que a igreja pré-milenismo, porque é arrebatada antes do milênio. Jesus não vai implantar um milênio aqui na terra com o pecado. O milênio vai ser para a restauração de toda a criação de Deus, para se cumprir a profecia de Isaías capítulo 11, onde as coisas da criação de Deus vai voltar ao normal. O leão vai comer palha, a criança vai brincar com a cobra, com o escorpião, não vai ter problema nenhum. Então a restauração da criação de Deus, para Deus mostrar para a humanidade que não foi arrebatada, porque quem foi arrebatado confiou no Senhor, confiou nas promessas, confiou nas profecias, teve uma vida de fé equilibrada, esperando a vinda do Senhor. Essas pessoas estão numa outra dimensão. O milênio é para as pessoas que passarem para o reino milenar. Os judeus que se aceitarem Jesus pela pregação dos 144 mil judeus, e as demais pessoas que entraram no milênio, Deus vai mostrar que o que Ele criou era perfeito e completamente bom. Só que infelizmente, irmãos, as pessoas não acreditam nisso. Por que o Apocalipse foi escrito? Primeiro, irmãos, para desvendar, abrir um véu. O cristão, ele não pode ler horóscopo, não gosta de horóscopo, embora algumas pessoas ainda gostam de horóscopo. Mas muitas pessoas, irmãos, é pecado horóscopo, que é adivinhação. A adivinhação é pecado. Então, o livro do Apocalipse, para desvendar o que vai acontecer. Quando você começa a estudar, você vai ver Deus, no seu plano eterno, antes de criar o homem, Ele sabia que ia criar o homem, que o homem ia pecar, que o homem precisaria de um Salvador. Mas antes desse projeto, lá na eternidade, a Bíblia fala em Efésios capítulo 3, Paulo escrevendo assim, e agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, oculta em Deus antes da criação do mundo. A igreja é um projeto eterno de Deus, antes de Deus criar todas as coisas. Antes de Deus criar todas as coisas, criar esse mundo que nós vemos aqui, Deus já tinha criado a igreja no seu plano eterno, não a igreja literal que nós estamos vendo, que aconteceu a inauguração no dia de Pentecostes, mas no plano eterno de Deus. Deus já tinha criado a igreja, como já tinha também sacrificado o Senhor Jesus Cristo, como diz Hebreus e como diz Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então agora, a partir do capítulo 4, começa a desvendar, começa agora essa revelação progressiva dos acontecimentos. Então para que isso foi escrito? Para encorajar os cristãos, para desvendar. Porque sabe o que acontece, irmãos?
quando nós começamos somente a ouvir que Jesus é bom, que Jesus salva, e é verdade, Jesus é bom, Jesus salva, e todas essas coisas, nós nos acomodamos, nos acostumamos. E o Apocalipse é um livro que nos leva a uma maturidade espiritual de comunhão com Deus. É como o livro aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, quando você começa a estudar com carinho, por que existe a Epístola aos Hebreus? Em primeiro lugar, ali é para mostrar a sublimidade e a superioridade de Cristo. Primeiro, sobre o homem, é um homem perfeito. Segundo, sobre os anjos, que é maior que os anjos. E terceiro, que matou os judeus na pancada, superior que Moisés. E quarto, superior que qualquer sacerdote que eles tiveram lá, é maior que todos eles. A igreja é a obra-prima da criação de Deus aqui na terra. O homem foi formado pelas mãos de Deus. Deus formou o homem pelas suas mãos. Mas a igreja é a obra-prima que Deus na eternidade criou a igreja, no dia de Pentecostes inaugurou através do Espírito Santo pelo sangue de Cristo. Então Deus tem um compromisso com a sua igreja. A igreja não está neste mundo aqui simplesmente para vagar nesse mundo, não. A igreja está nesse mundo aqui esperando um dia ser arrebatada e ir embora com o Senhor. Então, quando nós olhamos o Apocalipse, esse texto inicial, nós vemos que esse texto fala das perseguições, ele fala exatamente tudo o que ia acontecer, mas na igreja perseguida do primeiro século, os cristãos sofreram, morreram, apanharam, foram degolados, sofreram tudo por amor a Cristo, não negaram a sua fé, permaneceram fiéis ao Senhor. Muitos foram trucidados, a palavra certa é essa, trucidados, mas não negaram a sua fé, como o apóstolo João. Diz alguns historiadores que a João foi para a ilha de Patmos, sabe por quê? Porque não conseguiram matar ele num tacho de óleo fervendo. Jogaram ele no tacho de óleo fervendo, não mataram, então vai lá para a ilha de Patmos para morrer lá. Porque era um lugar deserto, cheio de coisa ruim, e também lá não morreu não. Lá é pelo contrário. Lá ele viu a grandeza de Deus e os céus abertos e Deus revelando para ele. Então, irmãos, o livro do Apocalipse é um livro para nos encorajar, para nos dar coragem. A nossa vida, por mais difícil que esteja neste mundo, nós temos um Deus cuidando de nós. Nós temos um Deus que não nos abandona, não. Deus está conosco em qualquer momento das dificuldades da nossa vida. E quando olhamos para o livro do Apocalipse, você vai ver que naquela época da igreja primitiva, existia um império poderoso, que era o Império Romano. Mas a partir do capítulo 11 do Apocalipse, você vai ver que esse Império Romano vai voltar com força total. E vai ser um império que vai guerrear, tentar guerrear contra Deus, contra Jesus Cristo, contra a sua igreja. É coisa terrível e tremenda esse império. Então, qual é o valor do Apocalipse para nós hoje, irmãos? Primeiro valor para a Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse mostra o desfecho que terá toda a história da humanidade. Tudo que tem começo tem fim. E tem uma coisa, a igreja, ela começou bem no avivamento. Existe uma teologia dispensacionalista que crê no final dos tempos vai existir um grande reavivamento. Eu não aceito da maneira que eles falam, que o camarada está bêbado lá, vai ser batizado com o Espírito Santo. Não aceito isso não. Mas eu creio que Jesus vai despertar algumas pessoas para mostrar para todo mundo que Ele é Senhor da história. Então nós cremos exatamente nisso, que no final dos tempos, Deus, dessa mornidão espiritual, nessa mornidão espiritual que está vivendo as pessoas dizem cristãs, e que é profético, baseado na igreja de Laodiceia, porque muitas pessoas se dizem cristãs, não crê mais em nada, está desprezando tudo e todos por qualquer coisa. Nós cremos que Deus vai trazer nessas pessoas, nos salvos, um despertamento para estar preparado para o arrebatamento. Nos salvos, não vai ser em todo mundo. Eu creio que nos salvos, aqueles que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, Deus vai dar um despertamento para essas pessoas. Porque do contrário, irmãos, ô irmãos, vai só um milagre realmente. Então nós cremos nisso.
E primeiro, outra coisa, irmãos, qual é o valor do Apocalipse para nós hoje, igreja? É como a conclusão da Bíblia, mostrando que as promessas feitas por Deus se cumprirão na vida da igreja. Presta atenção nessa questão de cumprir as promessas. Deus prometeu para Israel, olha só, Deus chamou Abraão, falou para Abraão: Abraão, está vendo tudo isso aqui? Ó, eu vou te dar, só que a sua nação vai ser escrava por 400 anos, e foi escrava lá no Egito, mas depois vou te dar toda essa terra, ó, do grande mar até o grande rio, vai ser tudo seu. Deus cumpriu com Abraão as promessas feitas a Abraão em Israel, cumpriu. E você acha que Deus não vai cumprir as promessas que Ele fez para a igreja? Claro que vai cumprir, só que na hora de Deus, no plano eterno de Deus, porque o plano eterno de Deus ninguém muda o plano de Deus, embora muitas pessoas achem que pode mudar o plano de Deus, mas o plano de Deus é irrevogável, Deus não muda. Então, quando você olha para essa questão, você vai ver que nós temos muita coisa para agradecer a Deus. Outra coisa, irmãos, o livro do Apocalipse, ele nos traz grandes lições para a igreja. Em primeiro lugar, o apóstolo João, você vai ver aqui, que ele enfatiza uma questão, no capítulo 21, verso 8, a questão da pureza na vida cristã. Ele fala sobre a pureza, lá no capítulo 21, verso 8, ficarão de fora os cães, feiticeiros, os efeminados e tantas coisas mais. Então a vida, João enfatiza a pureza na vida cristã. Outra coisa, você vai ver no capítulo 2, verso 10, do Apocalipse, que é um alerta para os crentes que a segunda vinda de Cristo está próxima. Então nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor. E Jesus falou sobre isso, olha: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o seu Senhor virá. Então, de uma coisa eu digo a todos: vigiai. Vigiar está preparado, está de sentinela, está aguardando, está esperando a vida do Senhor. E o apóstolo Pedro fala que aqueles que esperam a vida do Senhor, eles apressam pregando a palavra e esperando a vinda do Senhor dessa maneira. Outra coisa, as grandes lições do Apocalipse para nós, igreja, o Apocalipse mostra a importância do louvor a Deus. A importância do louvor a Deus, no capítulo 7, versículo 11 e 12 da sua Bíblia, você vai encontrar isso, a importância do louvor a Deus, quando a igreja se reúne, coinonia e adoração, como é importante nós louvarmos ao Senhor, não importa se é sentado, se é em pé, se é deitado, a importância do louvor, irmãos, louvar com a alma, com o espírito, com gratidão. Nós temos que ter isso na nossa adoração. Está aí no capítulo 7, versículo 11 e 12. A Apocalipse mostra também a importância do louvor da igreja. Porque quando a igreja adora, quando a igreja está louvando ao Senhor, irmãos, ela abala o inferno, ela abala as estruturas. E muitas vezes, irmãos, nós simplesmente não fazemos como a Bíblia diz. E outra coisa, irmãos, o Apocalipse também prepara a igreja para as dificuldades que virão. O Apocalipse, ele mostra as dificuldades que iremos passar se nós não estivermos preparados para o arrebatamento. E prepara a igreja por tudo que vai vir, com as dificuldades na vida. Quem não tem dificuldade neste mundo? E se a nossa interpretação pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista não for o que está no plano de Deus, se for a posição mesotribulacionista, o que é isso, pastor? Deus vai arrebatar a igreja no meio da tribulação, nos 3 anos e meio. 3 anos e meio de grande tribulação, que são 7 anos de grande tribulação, no meio dos 3 anos e meio. E pega alguns textos isolados, e eles sustentam a doutrina deles. E se vier isso, aí você vai ter que aceitar a teoria de Pedro. E após vós ter sofridos um pouco, Ele mesmo os aperfeiçoará, Ele mesmo os santificará. Irmãos,
precisa sofrer? Não, hoje eu tenho liberdade para não sofrer, mas vamos tomar cuidado com isso. O Apocalipse nos prepara para as coisas ruins que poderão acontecer, poderão acontecer. E por último, profetiza o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 14, do verso 1 ao verso 5, ele fala exatamente sobre a vitória dos remidos, a vitória dos salvos, aqueles que foram salvos. Capítulo 14, verso 1 ao 5, mostra essa profecia. O que mais o livro do Apocalipse nos ensina para a igreja? Nos ensina sobre 8 julgamentos, e ninguém gosta desse assunto. Como é impressionante os crentes, irmãos. Você fala de julgamento de Deus, você acha que um Deus de amor vai julgar? Esse Deus de amor é um Deus de justiça. Esse Deus que hoje está falando, você vem, um dia sentar no tribunal lá na cadeira branca, no trono branco, vai dizer assim: apartai de mim. Esse Deus de amor, que hoje está chamando, vem. Um dia que ele estiver sentado na cadeira branca, no trono branco lá, vai dizer assim: apartai-vos de mim. Então nós temos que aprender sobre isso. São 8 julgamentos, irmãos. E esses julgamentos irão acontecer. Primeiro julgamento, você tem aí os juízos da história terrena. Está no capítulo 2, capítulo 3, que são as eras da igreja aqui na terra. Já passou a igreja de Éfeso, a primeira igreja, e a segunda, sucessivamente. Segundo os críticos, analistas dessa teoria, estamos vivendo a igreja de Laodiceia. E se estamos vivendo na igreja de Laodiceia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? É difícil dar amém. Segundo, irmãos, julgamento, juízo das nações rebeldes, do capítulo 4 ao capítulo 16, você vai ver o julgamento das nações rebeldes. Vão pagar por aquilo que não aceitam, vão pagar por aquilo que rejeitam. Não quer Deus? O inferno está esperando, irmãos. Pastor, não pode falar isso, pastor, machuca as pessoas, ofende as pessoas. Irmãos, nós estamos estudando. É o que a Bíblia diz. Se você não quiser concordar com a Bíblia, o que eu posso fazer? Mas do capítulo 4 ao capítulo 16, você é o juiz das nações rebeldes. Não quer nada com Deus, não quer compromisso com Deus, com a palavra de Deus. O castigo já está decretado, o juízo já está ordenado por Deus. Não é a igreja que julga, não é pastor que julga. Quem julga é Deus. Terceiro juízo, você encontra do capítulo 17 a 18, juízo do sistema da idolatria terrena. Nesse capítulo 17 e 18, juízo sobre a idolatria terrena, você vai ver que algumas igrejas, eu disse aqui na introdução, que algumas processos se cumpriram nessa etapa aí. Por quê? Porque as pessoas já negociam, como tem ali a igreja ali. A igreja que negocia madeira de cheiro, perfume, unguento, tudo quanto é tipo de coisa. E diz lá em Apocalipse 18, que negocia até almas de homens. Negocia tudo. Juízo contra essas igrejas, contra essas religiões, que não prezam pelo evangelho da Bíblia Sagrada, que não prezam pela palavra de Deus, mas têm os seus dogmas voltados à sua ideologia. E criar ideologia, e criar pensamentos, olha, irmãos, surgiu mais uma novidade aí no mercado aí, cuidado aí, ó. Tem agora uma poderosa igreja na Paulista aí, lá é só lugar de rico. Agora é a igreja da meditação. Olha lá, ó, R$550 por mês para você ter o direito de 1 hora por dia você fazer a meditação. E tem uma coisa, hein? Tem um canal de TV aí, TV fechado, que está fazendo grande divulgação disso daí, ó. Para quê? Para chamar as pessoas. Você vai lá e você vai se autodescobrir quem você é. Irmãos, ao invés de levar as pessoas para Jesus Cristo, deixar as pessoas preparadas para a vida eterna, você se conhecer a você mesmo, você se conhece a você mesmo. Quando você tem um encontro com Cristo, você vai ver que você é pecador e que você necessita de um Salvador. Aí você descobre quem você é você mesmo. Mas vamos caminhando aí.
Quarto julgamento, juízo da besta, do falso profeta, dos reis, do exército, do Armagedon. Capítulo 19, do verso 19 ao 20. Então você tem aí esse quarto juízo. Quinto juízo, da situação do diabo na terra. Capítulo 20, versículo 3. Ele vai estar lá no capítulo 20, vai ser amarrado, né? E vai ter o seu julgamento. Sexto juízo, na terra rebelde após a libertação de Satanás. Capítulo 20, do verso 7 ao verso 9. Capítulo 20 começa falando da prisão de Satanás. Vai ser preso por 1000 anos. No próprio capítulo 20, do verso 7 ao verso 9, vai dizer que ele foi liberto e que ele vai seduzir uma multidão de pessoas. O bicho é astuto, como diz o caipira da minha terra, ele é tinhoso. O cabra sabe conquistar. Ele sabe jogar um 7-1. Então, capítulo 20 começa falando da prisão de Satanás para implantar o milênio. Mas já a partir do verso 4 em diante, versículo 5 em diante, você vai ver que ele vai ser solto e vai seduzir uma multidão de gente. Por que isso, irmãos? Porque muitas pessoas, elas são seduzidas por coisas que satisfazem o momento. E salvação é um investimento futuro. Nós estamos aqui na igreja cultuando a Deus pela nossa salvação, pelo livramento que Deus nos dá, pelas bênçãos que Deus vem nos dar, por aquilo que Deus nos concede no dia a dia, mas principalmente pela salvação eterna. Pela salvação eterna. E muitas pessoas, quando se fala em eternidade, as pessoas estão preocupadas, porque o negócio das pessoas hoje é o delivery, é a entrega a jato. Irmãos, salvação é coisa para o futuro. É por isso que a nossa posição pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista. Nós estamos investindo no nosso futuro. O nosso futuro é a eternidade com Cristo. Porque o Apocalipse mostra duas eternidades. Uma com Cristo e uma com Satanás. Que é que ninguém gosta de ouvir também. Ou as pessoas irão viver com Cristo, ou vão viver separadas de Cristo. Essa é uma realidade que não podemos fugir, que é julgamento de Deus. Outra coisa, irmãos, sétimo juízo, é de Satanás no lago de fogo. Vai inaugurar o lago de fogo, que é o lago de fogo da eternidade, o inferno eterno, que ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar é Satanás, a besta e o falso profeta, o anticristo. Esse conjunto de demônios irão inaugurar o inferno eterno, porque o que existe hoje apenas é o inferno de sofrimento e dor. Existe dor, mas não é o inferno que vai existir para a eternidade, o Geol, o Tartarô, o Geena do grego, não. Isso aí vai ser inaugurado por Satanás, ele que vai inaugurar o inferno eterno. E depois todo mundo que não aceitar Jesus e que não estão escritos no livro da vida. E por último, o oitavo juízo, os juízos não salvos no trono branco, capítulo 20, verso 11 ao verso 15. Este é o pior juízo que pode acontecer. Que é onde as pessoas que não estão escritas no livro da vida, que não aceitaram Jesus, que não estão salvas, serão jogadas lá com Satanás e o anticristo, a besta e o falso profeta. Jesus falou que lá tem um fogo que queima, e um sal que salga, e um bicho que corrói, um verme que corrói e não morre, e tem tantos dor e sofrimento. E Jesus, lá em Marcos capítulo 9, a partir do verso 45, quando você começa a ler sobre essa eternidade, esse separado de Deus, você fala assim: meu Deus, deixa eu me converter, está preparado, porque a coisa lá é feia. Então, nós vamos aprender sobre esses detalhezinhos tão importantes para nós. Por quê? Qual o valor disso tudo para nós hoje? Primeiro, irmãos, o apóstolo João, ele foi encorajado por essa revelação. Veja bem, foi jogado numa ilha, agora Deus abre o céu, mostra para ele, como nós lemos que ele caiu de joelho lá, mas o Senhor apareceu, conversou com ele, e agora João foi encorajado a viver, mesmo diante daquela dificuldade. Será que João tinha comida lá? Meu irmão, ninguém sabe. Mas com certeza o pentecostal pode dizer assim: um anjo de Deus vinha lá, né? Sustentou. Irmãos, a Bíblia não fala. Só que
a maneira de subsistência do ser humano já está no seu coração. Você sabe sobreviver em qualquer lugar. Hoje nem tanto nas grandes cidades, mas naquela época as pessoas sabiam sobreviver, sabiam como comer, como buscar água e assim por diante. Então foi para encorajar o apóstolo João. Outra coisa, irmãos, o que isso traz para nós? Qual é o conforto, qual é o valor disso para nós? Nos encoraja, irmãos, sabe por quê? Porque nós temos uma vida eterna, promissora para viver eternamente com Deus. A Bíblia vai a redundância lá no Apocalipse, diz assim, ó, lá não vai ter dor, lá não vai ter lágrima, lá não vai ter velhice, lá não vai ter nada disso, e Deus vai ser um em todos. Quer dizer, olha, nós temos uma vida promissora com Deus. Então nós temos que zelar e prezar por isso. Nós temos que tomar conta da nossa vida espiritual para vivermos de uma maneira que, se Jesus tocar a trombeta hoje e Ele vier buscar a sua igreja, nós subirmos com o Senhor, arrebatados com o Senhor. É isso que o Apocalipse nos encoraja, a estarmos preparados para a vinda do Senhor. Porque, irmãos, Ele prometeu, aquele que é fiel, Ele disse, ó, se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos. E onde eu estou, vocês vão estar também. Jesus está à destra de Deus, intercedendo pela sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Através do Espírito Santo ele habita na igreja, habita na vida dos cristãos. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ele está no céu e intercede por nós. E o Espírito Santo intercede por nós, que não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Agora à destra de Deus está Jesus, que é o cabeça da igreja, que foi que constituiu a igreja como a obra-prima de Deus aqui na terra, como o olho de Deus aqui na terra, porque Deus olha para esse mundo por causa da igreja. Então isso nos encoraja a prezarmos pela nossa fé e pela nossa salvação. Embora hoje, quando você fala em prezar pela fé e pela salvação, isso são circunstanciais, pastor. Isso a cada momento tem o seu momento. Não. Fé e salvação é uma coisa que tem que ser zelada, cuidada, porque o que está escrito, o que está profetizado, irá se cumprir. Então qual é o valor disso tudo para nós? Primeiro, João, ele advertiu as metas e a conformidade da vontade de Deus. Apóstolo João, Deus revelou para ele as metas em conformidade com a palavra de Deus. Está escrito, os salvos vão ter gozo eterno? Vão ter gozo eterno. Os perdidos serão julgados, as nações não aceitarão, vão ser julgados? Vão ser julgados. Então nós temos metas estabelecidas nas profecias. Nós já temos revelado na profecia o que irá acontecer, tanto do bem quanto do mal. Agora, falar de coisa má, ninguém gosta. Falar do que é bom, todo mundo gosta. Olha, você morar num lugar que as ruas vão ser de ouro, pô, maravilha. Uma aliança de ouro custa caro, um anel de ouro custa caro, uma correntinha de ouro custa caro. Lá você é caro por causa da ótica do mundo, a ótica do ser humano. Mas o que é caro para nós, para Deus, é sucata. Pisar em cima de ouro, ruas de ouro, cristal. As coisas lá, a matéria-prima que nós valorizamos aqui neste mundo, para Deus não tem valor. Porque para Deus o valor é a tua alma. É por isso que Jesus falou que a tua alma vale mais que o mundo todo. A tua alma. É por isso que você tem que prezar pela tua alma. Apocalipse foi escrito para nos dar essa maneira de ver e enxergar o valor que Deus tem para cada um de nós. Você tem um valor tremendo para Deus. Então você tem que zelar pela tua salvação. Você tem que prezar pela sua salvação. Você tem que estar todo dia a dia focado na tua salvação. Porque do contrário, irmãos, vida sem Deus vai ser complicado. Começa a pensar agora no arrebatamento. Deus arrebatou a igreja, o pastor ficou. Aonde vai ficar minha cara? Você que vai encontrar seu irmão, você falar para ele que Jesus ia buscar a sua igreja.
Mas você não subiu? Subiu todo mundo, você não subiu? É para nós pensar, esses escritos, é para nós pensar, esses são os valores para a igreja hoje. Então, quando a gente olha essa questão, essa advertência que Deus estabeleceu através da profecia, é para nós estarmos precavidos, preparados para esse grande dia. E quando você começa a olhar aqui o livro do Apocalipse, você vai ver que a necessidade que Deus tinha de dar essa revelação para a igreja daquela época, e a necessidade que Deus tinha de dar essa revelação para nós, igreja, hoje. Primeiro, o livro do Apocalipse era necessário para mostrar a autoridade judiciária de Cristo. Jesus é o juiz de todas as coisas. Hoje Ele é o Salvador. Hoje é aquele que nos ama, é aquele que foi na cruz do Calvário, é aquele que fala: Pai, perdoa o pecado. Mas no seu sistema judiciário, um dia Ele será juiz. E quando a pessoa se senta na cadeira de juiz, mesmo que ele for teu amigo, como ele é hoje nosso amigo, não vou chamar mais servo, mas sim amigos. Quando o juiz senta na cadeira de juiz e você é amigo dele, e se ele for um juiz verdadeiro, ele vai julgar conforme a justiça. Ele não vai julgar por amizade. É o que está acontecendo hoje nas igrejas. As igrejas acham que Jesus não vai julgar eles por causa da amizade. Aí eu e ele, somos assim, todo dia a gente bate um papo, a gente troca umas ideias. Tá certo. A amizade é coisa boa. Mas sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A condição: vocês são meus amigos? São. Então obedeça o que eu mandei. Revelei para vocês, para alertar vocês. Olha, o dia vem. Lembra dos profetas do Velho Testamento, dos atalaias, que ficavam lá na porta da cidade? Lá veio o inimigo e tocava a trombeta. E Paulo, escrevendo, 1 Coríntios capítulo 14, diz assim: e se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a peleja? A igreja tem que tocar a buzina. O dia do Senhor virá. Não sei quando é, não sei o momento, não sei o dia, não sei a hora, mas eu sei que o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Então o livro do Apocalipse vai mostrar a autoridade judiciária de Cristo. Ele tem poder e domínio sobre todas as coisas. Ele é a autoridade máxima nesse mundo. Por ele se criou todas as coisas. Colossenses deixa bem claro isso. Tudo que existe e subsiste é através de Cristo. Tudo. Também no livro do Apocalipse, quando se fala dessa autoridade judiciária de Cristo, aparecem 15 vezes a palavra juiz e juízo. 15 vezes. Que é para a pessoa ficar atenta. Deus repetindo sobre juiz, sobre juiz. Outra coisa, irmãos, as 7 igrejas da Ásia são descritas como estando em juízo. As 7 igrejas da Ásia está escrito como eles estando em juízo de Deus, que sempre deve começar pela casa de Deus, como diz Pedro, 1 Pedro capítulo 4, verso 17. E se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, presta atenção nas 7 igrejas lá. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está, ao anjo da igreja: olha, alerta, vocês estão em juízo, vocês estão em vigia, tem alguém vigiando vocês. Ah, pastor, mas não podemos. Não, a igreja, ela é vigiada. Paulo diz lá em Efésios capítulo 3, que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, oculta em Deus, neste mundo aqui, os principais e potestades, é revelado para elas a igreja, adorando a igreja, louvando. E quando nós estamos meditando num assunto desse, meu irmão, mais ainda, porque Satanás, ele tenta
inibir as pessoas, ele tenta deixar as pessoas preocupadas, as pessoas sufocadas com pensamentos contrários, mas o que Deus quer para cada um de nós é uma introspecção da nossa vida em comunhão com Ele, como está a nossa vida com Ele. Então as 7 igrejas da Ásia são descritas como estando em juízo, e começa pela casa de Deus. Está aqui, capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 e são os anjos das 7 igrejas. As sete estrelas são os 7 pastores das igrejas. Agora, os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Tanto os pastores como a igreja estão sendo observadas por Deus. O pastor que não pregar a verdade vai para o inferno, irmãos. E quem ouvir a verdade e não praticar a verdade vai para o inferno também. Pastor, não fala assim não. Irmãos, é o que está dizendo aqui, irmãos. Nós não podemos fugir disso. Essa é uma realidade. Eu sei que, irmãos, mas é para nós acordarmos, nós temos que tomar muito cuidado, porque estamos vendo uma época do cristianismo barato, um antigo cristianismo que não teve preço. Mas, lembra aquele louvor que a gente louvava bastante? Eu sei que foi pago um alto preço. Deus pagou um alto preço. E Pedro fala que esse preço não foi de ouro, prata, nem pedras preciosas, mas sim o precioso sangue de Cristo, que é o sangue de Deus. E quando a gente olha essa questão, irmãos, tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos sob vigilância. E quando estamos sob vigilância, existe em nós uma coisa chamada zelo. Zelo pessoal. O zelo das igrejas, se você começar a analisar, você vai ver no capítulo final dessa revista, você vai encontrar dizendo sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o esposo diz: vem, a noiva diz: venha, e Maranata, vê o Senhor Jesus Cristo. O zelo das pessoas, o zelo pela vida da pessoa, o zelo é pessoal e comunitário. O zelo pessoal está em a pessoa ouvir, como diz Tiago, e praticar. O zelo coletivo está na coinonia, na comunhão daqueles que ouviram, praticaram e tem tudo em comum. Tem o mesmo agir, o mesmo propósito, o mesmo sentimento, esperam a vida do Senhor. O zelo coletivo o zelo pessoal é que leva ao zelo coletivo. Não é o zelo coletivo que leva ao zelo pessoal. Você pode ter 50 pessoas que estão preocupadas com a salvação, e você vai ter 500 que estão preocupados com a salvação. Primeiro tem que ser pessoal. É eu e Deus. É a minha vida, é a minha salvação, é a minha segurança. É eu. Jesus falou sobre isso, irmãos. 2 vai estar moendo, uma vai, outra fica. 2 vão estar no campo, um vai, outro fica. Depende de cada um. É zelo pessoal de cada um. E agora isso, irmãos, quando existe uma consciência de cada um, de cada membro do grupo, e agora esse grupo se junta e tem o mesmo pensamento. O que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto, segundo capítulo 3, ele fala sobre essa questão. Se tiver na igreja, ele diz: ó, e se tiver em vós o mesmo sentimento, o mesmo parecer, o Deus de amor e de paz será convosco. Mas se não tiver o mesmo sentimento, o mesmo parecer, se não tiver o mesmo projeto, não vai existir um Deus de paz habitando, não vai existir uma coinonia perfeita, uma comunhão perfeita. Então o zelo pessoal vai alcançar um grupo. Não é um grupo que vai alcançar pessoas. Porque muitas vezes uma igreja avivada, ela vai atrai.
Só que a igreja avivada, ela traz pessoas, mas vai ter um grupo que ele vai estar lá, que pode ser os canelas de fogo, ou qualquer coisa que você pode dar o nome, que não são salvos, que estão lá por causa da emoção, ou de outras coisas mais, por causa do dom e outras coisas mais. O que nós estamos falando de zelo pessoal, zelo de preocupação com a salvação, a vida com Deus. E vida com Deus é através do novo nascimento. Nova vida em Cristo, maturidade espiritual, saber que nasceu de novo para viver para Deus e não viver mais para si próprio. Maturidade espiritual me leva a ter um compromisso pessoal com Deus através da minha pessoa. Isso é maturidade espiritual, é zelo pessoal, não é coletivo. Ô irmãos, como isso é sério para nós hoje. Diz aqui, ó: o que viste, a minha destra, os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas, são as 7 igrejas. E os 7 castiçais são 7 anjos. Estamos sendo observados, analisados e julgados por Deus. Isso é pessoal, zelo pessoal. Tanto pastor, se não tiver zelo por sua vida com Deus, seu ministério com Deus vai para o inferno, como as pessoas que ouvirem a mensagem, não tiver zelo por si, pela sua vida, pela sua salvação, estão condenadas para viver eternamente separados de Deus. Irmãos, como diz o louvor 37 do nosso cenário, para nós encerrarmos: quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória,